Shalom, amados. Shalom, amém. Louvado e agradecido seja sempre o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Convido você a se colocar em pé em reverência à palavra inicial, a palavra do Senhor que será lida, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 18. Aleluia. Mateus 18. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Todos acharam? Mateus 18? Apenas o versículo 20. Diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aleluia, amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Melhor lugar para estarmos do que na presença do Senhor, eu creio que não há. Nós sabemos que hoje é véspera, né, com um dia importantíssimo, na verdade um dia a qual foi instituído, né? Nós, como a pastora sempre fala, né, nós não sabemos o dia correto a qual o Senhor nasceu, mas tem alguns indícios, né, na palavra de Deus, enfim, mas nós reconhecemos que o nosso Rei nasceu. Aleluia. Nós reconhecemos que o nosso Senhor esteve aqui na terra, veio aqui, sofreu as humilhações, sofreu as dores, sofreu as tentações, foi humilhado, foi achincalhado, foi torturado, teve a sua carne dilacerada, por amor a mim, por amor a você. Nós cremos que ali naquela cruz, a qual ele foi pregado, ainda vivo, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, porque tudo isso nós temos como prova, mesmo que alguns que se dizem estudiosos não creem, mas a palavra de Deus, que é o nosso manual, o manual do cristão, ela nos garante que tudo isso aconteceu, e fatos também históricos, indícios históricos, não somente na palavra, que para nós já é o que basta, indícios históricos, também diz que o Senhor esteve aqui na terra, e bem sabemos que ele sim expirou naquela cruz, e ali, como já dito, levou todas as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos fardos foram ali cravados, mas nós cremos que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, e muitos, já conhecidos também na palavra, têm os seus restos mortais depositados em tumbas, em túmulos, e ali permanecem até hoje, mas do nosso Rei não há nada no seu túmulo. O que havia ali foi somente um lenço dobrado, a qual nos estudos representa que esse lenço dobrado, Aleluia, que ele voltaria, e nós cremos que em breve o Senhor Jesus voltará. eu creio. E aqui nesta palavra, nesta passagem, a qual ele estava reunido com os seus discípulos, ele menciona que onde estivessem 2 ou mais reunidos no seu nome, ele estaria presente. Então eu creio e já posso sentir que o Senhor está aqui conosco. Então eu convido você a se colocar em pé, eu convido você a somente agradecê-lo por tudo, sim, o que ele porventura possa ainda fazer na minha vida, porque nós temos promessa do Senhor para realizar em nossas vidas, e nós cremos que ela se cumprirá, porque o Senhor é fiel para se fazer cumprir todas as suas promessas.
E nós cremos também que Ele continua fazendo milagres em nossas vidas e somos gratos porque Ele faz milagres em nossas vidas. Hoje já é um grande milagre, podemos acordarmos com saúde, estar na casa do Pai já é um grande milagre. Então hoje por si só já é um grande motivo para agradecermos ao Senhor. Nós temos que agradecer por tudo que Ele já fez por nós. Aleluia. Isso já basta, porque tudo que precisava ser feito, o Senhor já fez por nós naquela cruz. Então se estamos aqui hoje, é para agradecê-lo, é para engrandecê-lo, glorificá-lo e exaltá-lo, amém? Amém. Amado Deus, eterno Pai, querido e bendito Senhor Jesus, louvando e engrandecendo a sua majestade santa, Senhor. Eu me coloco diante do Senhor, me dobro diante do Senhor, para agradecê-lo pela rica oportunidade de podermos estar na tua casa, este momento ímpar, Senhor Jesus, para glorificar e exaltar a sua majestade santa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado a Deus eterno e Rei da glória, por ter dado o seu único Filho, Senhor, para que pudéssemos estar aqui hoje, para nos resgatar. Gesto igual esse nunca houve, nunca haverá. Um gesto que não tem como medir esse gesto de amor, é um gesto imensurável. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, o nosso Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores, porque o Senhor obedeceu ao seu Pai. Aleluia. O Senhor não precisava descer na terra, mas o Senhor obedeceu ao seu Pai. E o Senhor desceu aqui e sofreu todas as dores, as humilhações, todas as torturas. O Senhor foi provado e aprovado, Senhor, pelo seu Pai. Obrigado a Deus Espírito Santo, por estar conosco em todos os momentos de nossas vidas, momentos de tristezas, momentos de alegrias, e nós te agradecemos também por estar conosco nos momentos de provações. Obrigado, Deus. Espírito Santo, amado do Senhor, tu és bem-vindo no nosso meio. Toma o teu lugar de honra e faça conforme o seu querer e a sua vontade, porque nós estamos aqui para agradecê-lo e engrandecê-lo, glorificá-lo e exaltá-lo, dando glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Nas palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus de Jacó, o grande anjo, Rei dos anjos, Filho de Deus, Aleluia. voz de muitas águas, no céu é o louvor, mais forte que um trovão, com tua glória vem, Senhor.
Maravilha, Jesus. Oh, glória. Aleluia, que maravilha, Jesus. Jesus é bom demais. Glória a Deus. Shalom, amados. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Deus é bom demais. Que maravilha, minhas princesas, né? Eu amo a dança, acho lindo. E meninas que são ungidas dançando, é algo precioso. Amém? Feche os teus olhos. Querido Jesus, amado Senhor, nós te engrandecemos, nós te louvamos, porque o Senhor está no nosso meio, porque nós ouvimos isso, que onde estivermos 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor se faria presente. E nós cremos na sua presença, cremos no seu mover, cremos no seu poder. Então, nesse momento, Senhor Jesus, abra o nosso entendimento para compreender, o coração para entender as Escrituras. E Espírito Santo, abre as Escrituras, nos traga, Senhor, a revelação do seu querer, da sua vontade, porque o Senhor é o amor da nossa alma, da nossa vida. Fica aqui conosco, Jesus. Amém, amém, queridos? Eu vou fazer uma pequena introdução, depois nós vamos ler as Escrituras. Amém? Se alguém puder trazer água para mim, eu agradeço. Deus abençoe. Amém? Muito bem, amados. Nós vamos falar, claro, sobre o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu? Jesus, claro, não nasceu dia 25 de dezembro por alguns fatores extremamente importantes. Primeiro, porque nessa época lá em Israel é inverno, e no inverno não se fazia o censo. Então, quando Jesus nasceu em Belém, José e Maria foram até Belém por causa do censo romano, para contar quantas pessoas tinham, porque naquela época, naquela época o Império Romano é que dominava Israel. Então houve o censo. César pediu para contar quantas pessoas tinham ali em Israel e também em outros lugares. Então se desloca José com Maria grávida, já perto de dar à luz. E eles vão até Belém, que é a cidade de José. José era da cidade de Belém. Maria também. Sabia? Maria também. E Belém é a cidade do rei Davi. Davi nasceu em Belém. E a palavra de Deus diz que o Messias nasceria em Belém. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então foi feito todo esse censo. E o censo não se faz no inverno. Provavelmente se faz na primavera ou outono. Mas praticamente no outono. Porque a primavera é colheita, é a plantação, e o outono é a colheita. E na colheita é feito geralmente essa parte do censo, porque eles já venderam a sua colheita, tem dinheiro para se deslocar, para viajar. E as viagens naquela época eram feitas ou na primavera ou no outono, por causa do clima, porque no verão lá é muito quente.
Quando eu estive em Israel, foi exatamente no outono, e já estava muito quente. Não era fresco, não estava fresco, estava quente. 30 graus, 35 graus no outono, lá o comecinho do outono que nós pegamos lá, é quente, não é quente? Para nós é quente, não é? Então, não tem como, porque Israel também, muitos anos, acaba nevando. Como é que se viaja para, né, se desloca de um lugar para o outro? Então, nós sabemos que não foi feito. Por que então essa data do dia 25 de dezembro? Então vamos lá, um pouquinho de informação. 25 de dezembro, ele é o dia do solstício de inverno na Europa. Para nós aqui é solstício de verão. O que é isso? Solstício é o dia em que o sol fica mais perto, mais longe da Terra, e o dia ele fica mais, vamos dizer assim, maior o dia, fica mais claro o dia. Nesse dia que existe em junho e em dezembro, solstício de inverno e solstício de verão. Agora nós estamos no solstício de verão para o Brasil, porque nós estamos na linha do Equador, mas lá na Europa é solstício de inverno. Então é um dia místico, é um dia de se adorar o Deus Sol, é o dia da festa da Saturnália. A Saturnália é uma festa de dedicação ao Deus Saturno, o Deus da colheita. Vai vendo aí a mistura que infelizmente houve. E o Natal, a data do Natal já foi mudada 6 vezes. E uma dessas datas já foi 6 de janeiro. Você sabia disso? Que é conhecida como a festa dos reis, né? Então veja, festa de reis, né? Então essa data, ela foi colocada pela Igreja Romana para que houvesse um sincretismo, porque Roma não conseguiu acabar a prática da festa da Saturnália, da festa do Deus Sol, do Deus Mitra. Então fixaram nessa data para que pudesse ali eles tentar tirar essa outra festa vamos dizer assim, do objetivo. Essa é uma parte dessa data. Eu não vou me ater a outras datas do Deus Sol, do Deus Damos, da Semíramis, que é essa data dedicada a isso. É só uma curiosidade para você saber. Então, toda a tradição natalina veio de uma mistura. Porque não foi conseguido ali tirar as tradições da festa da Saturnália, do Deus Saturno. Então Roma encaixa essa data nessa dia 25 de dezembro. Nós aprendemos a não celebrar o Natal como ele é celebrado hoje. Nós agradecemos a Jesus porque ele veio, agradecemos porque ele nasceu, ele veio até nós e a palavra do Senhor se moveu através de Jesus. Então essa é uma pequena introdução só para você entender por que foi colocado, né? Por causa do calendário do dia 25 de dezembro, que é o calendário gregoriano, que não é um calendário bíblico, é um calendário romano, que o calendário também já sofreu muitas mudanças. Já existia o calendário de Filocaliano, de Juliano e hoje Gregoriano. Foram outros calendários que existiram muito grandes. Então vamos lá. Que dia que Jesus nasceu? No frio não foi. Porque os pastores estavam literalmente pastoreando. Os pastores não ficam no campo no inverno, naquela época menos ainda. Então eles ficavam reclusos com as suas ovelhas dentro das cavernas, que eram os apriscos. Os apriscos eram as cavernas. Então essa época está descartada. Mas vamos observar na Bíblia qual
qual época provavelmente Jesus nasceu? Está na Bíblia? Tá. A gente pode ver mais ou menos uma época. O dia, não, o dia exato, certinho, não dá. Mas a época dá para a gente observar. Então, vamos lá, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 5. Lucas 1, 5 diz assim a palavra do Senhor. Presta atenção aqui nas referências, para a gente poder ter uma ideia da época que Jesus nasceu, né? E é claro que Jesus não nasceu há 2023 anos, porque essa data também está equivocada no calendário gregoriano. Existe uma data que eles falam que há um erro entre 6 a 10 anos. 6 a 10 anos. Então a gente pode falar mais de 2030, né? Ou antes um pouco. Então, Lucas 1, versículo 5, diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma ou do turno de Abias, e sua esposa era das filhas de Anrão, e seu nome era Elizabeth. Talvez na sua versão fala assim, Isabel. Quem tem essa versão? Isabel ou Elizabeth ou Enxeva. É a mesma pessoa, tá bom? Aqui há traduções assim. E ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor, e eram irrepreensíveis, e eles não tinham filho, porque Elizabeth ou Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, enquanto ele exercia o sacerdote perante Deus na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte queimar incenso ao entrar no templo do Senhor. E aqui vai falar um encontro de Zacarias com o anjo, e o anjo disse: olha, você terá um filho. E aí o Zacarias meio que duvidou. Aí o anjo falou: agora você vai ficar mudo. Essa é a história, lembra? Aí ele só voltou a falar quando João ou Batista nasceu. Guardou isso daí? Muito bem. Zacarias era do turno ou da turma de quem? De quem? Abias. Guarda tudo isso aí. Guardou? Muito bem. No versículo 26, vamos lá, de Lucas 1. E no sexto mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria ou Miriam, né? O nome dela é Miriam, na verdade, de José é Yosef. E veja que interessante, quando Isabel, fala Isabel, que a gente conhece mais por Isabel estava de 6 meses, o anjo Gabriel aparece para Maria, libera a palavra: você vai ficar grávida, o Espírito Santo vai te envolver, você vai ficar grávida do Salvador. Então veja, há uma diferença de 6 meses da gravidez de uma para a outra, correto? Correto. Muito bem. Então, vamos lá, mais um pouquinho. Hoje eu vou falar bem sucinto, tá bom? Então, quando ela chega até Deus envia Maria até Isabel, chega lá, nós sabemos que João Batista pulou no ventre da sua mãe por causa do Senhor Jesus que estava no ventre de Maria já. Segundo Crônicas, capítulo 24, vamos lá. Vamos ver o que a gente acha. Segundo Crônicas 24, 10. Muito bem. Vamos lá para trás. Opa.
Primeiro Crônicas, perdão. Primeiro Crônicas 24, 10. Vamos corrigir. Primeiro Crônicas 24, 10. Presta atenção. Você vai ligar os pontos comigo aqui. Tá? A sétima para Acós e a oitava para Abias. Zacarias era da turma deste homem aqui. É a turma de Abias, é a turma que ministrava no templo sempre no 8º mês do calendário bíblico, do calendário de Deus. Sempre no 8º mês. Então Zacarias estava no 8º mês, ele entrou lá no templo e o anjo falou com ele: você vai ter um filho. Guardou isso? Guardei. 6 meses depois, Maria fica grávida. Concebe do Espírito Santo. Guardou isso? Guardou? Guardou? Muito bem. Esse mês era o mês de Nissan. Então, João Batista nasceu. Aliás, Isabel ficou grávida de João Batista no mês do calendário gregoriano, junho e julho. Junho ou julho. E ele vai nascer só em abril, no mês de Nissan, no calendário bíblico. E o mês de abril do calendário gregoriano. Quanta diferença tinha de João Batista para Jesus? 6 meses. 6 meses. Então, 3 meses depois nasce quem? 6 meses depois nasce quem? Jesus. Jesus provavelmente nasceu no nosso calendário entre outubro e novembro. Ai, tomara que ele nasceu em novembro, minha amada. Porque a palavra de Deus deixa bem claro que Jesus não nasceu de qualquer maneira. E por causa dos turnos de Abias, de Zacarias, provavelmente Jesus, eu falo provavelmente porque a Bíblia não fala nada, então você não pode ver. Provavelmente entre outubro e novembro. Você lembra daquela palavra que João disse: e o verbo se fez carne e habitou entre nós? No original é tabernaculou. Outubro, começo de novembro, geralmente é a festa dos tabernáculos. Pode ser? Pode não ser. Mas é uma curiosidade tanto. Concorda comigo? Essa é uma curiosidade. Então, provavelmente, talvez, quem sabe, isso nós vamos saber lá no céu. Mas que não foi nessa data, não foi. Não é? Então, provavelmente, talvez tenha sido por causa dessa referência de Zacarias, por causa dos meses, dá-se uma noção, né? Uma noção, porém não uma afirmação. Muito bem. Tudo isso é informação. Correto? A palavra de Deus diz assim, em Lucas, vamos lá comigo, capítulo 1, versículo 26. Nós lemos sobre Maria que concebeu. Eu quero ler o 27 agora. Quero ler o 28 agora. E o anjo se aproximou dela e disse: salve tu, que és muito favorecida. O Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela ficou perturbada com o que ele disse, pois se pensara que tipo de saudação é essa. E o anjo disse: não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás luz um filho, e lhe darás o nome Jesus. A ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai,
e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Então veja, algo poderoso Deus anuncia a esta mulher que achou graça aos olhos do Senhor. Maria, uma moça, na verdade uma menina, provavelmente de 13 anos de idade, porque naquela época a menina ficava mocinha, já casada. Era assim que era naquela época. Hoje, claro, não é assim. Então, provavelmente uma menina de 13 anos de idade. Que susto que deve ter levado. Mas simplesmente ela coloca a sua vida diante do Senhor. Ela diz, ela entrega, minha alma engrandece ao meu rei, o meu Deus e o meu Salvador. Tem até uma canção antiga, acho tão bonita, que fala, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Essa é chamada o Cântico de Maria. Lindo, porque ela engrandeceu Deus, o seu Deus e o seu Salvador, e se dispôs ali passar por situações que não era fácil naquela época. Hoje já não é, mas naquela época é pior ainda. Uma moça que aparecesse grávida era apedrejada até a morte. Então a reputação dela, o nome dela, a vida dela estava em risco aos olhos humanos, mas o poder de Deus estava sobre ela. O Espírito Santo estava sobre aquela moça. Tanto é que ela se permitiu fazer exatamente a vontade de Deus. Então quando ela consegue, José também aceita aquela situação que Deus revela a ele. Eles vão para Belém. Belém significa Betlehem em hebraico, casa do pão. Quem é o pão vivo que desceu do céu? Jesus. Por que Jesus vai a este lugar? Por que ele tem que nascer lá? Porque primeiro tem que cumprir a profecia. Nós vamos ver isso. Vamos observar que a profecia precisa ser cumprida. Toda a profecia acerca da vinda do Salvador precisava ser cumprida. Senão ele não era considerado realmente o Filho de Deus. Porque havia, muito tempo antes de Jesus, muitos falsos messias haviam aparecido. E hoje não é muito diferente. Mas todas as profecias precisavam encaixar no Salvador, no Messias, no ungido de Deus. E a palavra do Senhor mostra de maneira bastante significativa. Abra comigo Isaías 7, versículo 14. A primeira que nós vamos observar, tem muitas profecias, vou citar só algumas, porque há muitas profecias acerca da vida de Jesus, que Jesus cumpriu, muitas, não há pouco. Mas eu vou falar algumas. Vou citar somente algumas. Isaías 7,14 diz assim, olha o que Isaías fala. Isaías viveu pelo menos uns 650, 700 anos antes de Jesus. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel, Deus conosco. Então Isaías já profetizou que Deus enviaria o Messias através de uma virgem. Cumpriu. Nasce lá na casa do pão, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Isaías 9, versículo 1 até o 7 diz assim: apesar disto, a escuridão não será tal como foi em sua aflição, quando no passado ele levemente afligiu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, e posteriormente fez-la mais grandemente aflita pelo caminho do mar, além do Jordão, da Galileia das nações. O povo que caminhou na escuridão tem visto uma grande luz. Aqueles que habitam na terra da sombra da morte, sobre eles a luz tem brilhado. Tu tens multiplicado a
nação e não aumentado a alegria. Eles se alegram ante a tua presença, como a alegria observada na colheita, e como os homens regozijam-se quando eles dividem despojos, porque tu tens quebrado o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, a vara do seu opressor, como no dia de Midian. Porque toda a batalha do guerreiro é com barulho confuso e vestes roladas em sangue. Porém isso será como queimadura e combustível de fogo. Porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. E o aumento do seu governo e paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para comandá-lo e estabelecê-lo com julgamento e com justiça, e agora em diante, para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos será isto. Amém? Veja, novamente Isaías profetizando sobre a vinda do Messias, que traria luz, que salvaria, que governaria todas as nações, que governaria sobre o povo, e que o seu nome é maravilhoso, Pai da Eternidade, Conselheiro, Deus Isaías novamente profetiza. Essa é a profecia a respeito do Salvador. No livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, assim: no entanto tu, Belém, casa do pão, Efratá, frutífera, embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti, para mim, aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Vamos para João capítulo 6, versículo 51. João 6, 51. Diz assim a palavra do Senhor, o próprio Jesus falando dele mesmo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer este pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Então veja, Jesus nasce no lugar chamado Casa do Pão, ou seja, padaria. E ele está se referindo como ele mesmo: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão que alimenta o mundo, eu sou o pão. Então tudo que Jesus faz, tudo que Jesus já fez e faz, tudo que Deus determina dentro da palavra dele, não é por acaso, não é de qualquer jeito. Nasceu lá porque nasceu, é porque eles tiveram que ir lá, acabou nascendo lá. Não, tudo foi para se cumprir uma profecia. Todo acerca de Jesus foi cumprido. Tudo que Deus determinou para que Maria fizesse, para que José fizesse, eles fizeram em obediência a Deus, para que o Messias, Jesus, que Deus deu para eles cuidarem na terra, eles simplesmente obedeceram e Deus guardou e cumpriu tudo na vida deles também. Aleluia. Um casal que teve a oportunidade de criar o Salvador do mundo. Meu Deus, não é verdade? Que maravilha! O casal foi usado para que Deus pudesse trazer para nós o nosso Salvador. Mas lá em Belém não era só a casa do pão. Uma curiosidade bastante interessante de Belém: quando Jesus nasceu, não tinha lugar lá nos hotéis da cidade, dos Airbnb da cidade, dos hostels da cidade. Não tinha lugar para eles.
E foi, claro, estavam ali na estrebaria. Foram para lá. Jesus nasce, colocado em uma manjedoura. Não é igual a gente vê uma manjedoura de madeirinha, e ter nas fotinhas, nos desenhos, não é nada disso. Cavado nas pedras, porque era o quê? Em grutas. Tudo lá que guardava os animais era em grutas. Não era um estábulo, né? Igual a gente vê o celeiro. Não, era em grutas. E era a manjedoura, o lugar onde os animais se alimentavam, bebiam água. Era cavado assim na rocha. Ou então era talhado em pedras e colocado ali. Então foi colocado Jesus ali. Claro que estava vazio, né? Colocado ali. E os pastores estavam onde? Pastoreando. Viu a estrela. Viu os anjos. E começaram a cantar o quê? Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Não é verdade? Bendito é o Senhor. Eles começaram a dizer: que haja paz na terra, a paz entre os homens na terra. E eles foram lá ver. O que eles estavam pastoreando? Ovelhas. Exatamente em Belém havia rebanhos de ovelhas. Por quê? Porque era de Belém que saía os cordeiros para o sacrifício no templo. Então Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem disse isso? João Batista, que é primo de Jesus. Entendeu? Primo de Jesus, são primos. Então esse Jesus que nasce no lugar pequenininho, até hoje lá é pequenininho, Belém é pequenininho. Belém infelizmente não faz mais parte de Israel. Belém faz parte da Cisjordânia. Na época que fazia parte de Israel, 70% de Belém era cristão e 30 muçulmano. Hoje é o contrário, 70 muçulmanos, 30 cristãos, porque os cristãos decidiram sair dali por causa, nós sabemos, de situações que ocorrem. Então, Jesus, que é o pão da vida, nasce na casa do pão. Jesus, que é o Cordeiro de Deus, nasce aonde se criava os cordeiros para o sacrifício. Muito bem. Jesus não é criado ali. Claro, daí dali Jesus vai para o Egito. Sabe dessa história? Jesus fica no Egito, pelo menos uns alguns falam entre 2 e 4 anos ele fica no Egito, por causa de Herodes, que mandou matar as crianças. Aí ele volta, e há uma profecia que fala: eu trarei do Egito. Tudo Jesus cumpriu. Tudo Jesus cumpriu. E ele vai para Nazaré. Por que ele vai para Nazaré? Porque também precisa se cumprir profecias. Abre comigo Isaías capítulo 11. Isaías 11. Versículo 1. Presta bastante atenção. E sairá um ramo do tronco de Jessé, e um renovo se brotará das raízes dele. Jessé era o pai de Davi. Davi nasce em Belém também. Então aqui está dizendo que o renovo tem que nascer da onde? Da descendência de Jessé. Jesus é descendente de Davi. Tá? Jesus é descendente de Davi. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E o fará de rápido entendimento no temor
novo Senhor. Não julgará de acordo com a visão dos seus olhos, nem reprovará de acordo com o ouvido dos seus ouvidos. Porém, com justiça julgará o pobre e repreenderá com equidade o humilde da terra. Ele golpeará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios, e ele matará o perverso. A justiça será cinto que envolve os seus lombos, e a fidelidade cinturão que cinge a sua cintura. A palavra renovo, a palavra rebento, guardou isso aí? Você guardou essa palavra? Amém. Muito bem. Jesus é chamado de o Nazareno. Ele não é chamado de Belamita. Ele nasceu em Belém. Ele nasceu em Belém, mas não é chamado de Belamita, porque ele foi criado em Nazaré. Mas ele é chamado de Nazareno. Mateus 2:23. Vai guardando aí. Mateus 2:23. Guarda toda essa informação que nós vamos ligar aqui os pontos. Mateus 2:23 diz assim: E ele veio e habitou em uma cidade chamada Nazaré, para que pudesse cumprir o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Certo? Amém. A palavra Nazaré significa renovo, broto, ramo. Vem da palavra netzer. E o que é o renovo? Quando você corta a árvore e nasce um brotinho, aquilo é renovo. Então, Nazaré significa isso, entre tantos outros significados, mas significa renovo, o broto. Então, de Jessé virá o renovo, virá o broto. Então Jesus é chamado de renovo, de broto. E qual é o ministério de Jesus? O ministério de Jesus, quando ele vem à terra, é o ministério de reconciliação. O ser humano, através do primeiro casal, Adão e Eva, pecaram, perderam a glória de Deus, foram destituídos da glória de Deus, e Deus faz uma promessa que enviaria uma semente, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e que essa semente, esse descendente, esmagaria Satanás, a cabeça de Satanás, e esse que feriria o calcanhar. Então, quando Jesus vem, ele vem para trazer reconciliação entre Deus e a humanidade. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus diz que ele é o único mediador entre os homens e Deus. É aquele que faz a mediação de uma reconciliação. Quando alguém está brigado, entra uma terceira pessoa para reconciliar aqueles dois que estão brigados. Isso é ser um mediador. Então Jesus, ele veio, abriu mão da sua glória, como diz a palavra do Senhor. Ele se esvaziou dele mesmo, ele abriu mão da sua glória. Ele simplesmente veio para trazer para nós essa oportunidade de nos reconciliar com Deus, de ter uma vida de intimidade com Deus. Então ele cumpre todas as profecias. Tem muito mais profecias, muito mais. Mas essas, para a gente entender por que ele nasceu em Belém, por que ele ficou em Nazaré até os seus 30 anos, depois ele foi morar em Cafarnaum, e lá ele morou até, e depois foi para Jerusalém e foi crucificado. E depois ele foi morto, sepultado, ressuscitou. Esse Jesus cumpre cada palavra acerca da vinda do Messias. Ele nasceu. Mas evita dizer assim: e o menino Jesus nasce em você. Não, ele não é menino não. Ele não é menino não. Ele é antes da fundação do mundo, ele já existia. Ah, Jesus tem 33 anos. Tem não. Aqui na terra, como homem, sim, teve 33 anos. Mas a palavra de Deus diz que ele é antes da fundação do mundo, ele já
vinda. Esse Jesus, que o nome dele verdadeiro é Yeshua, ele trouxe para nós de maneira espetacular o poder para nos reconciliar com o Senhor. Obrigado, Senhor. Não é só para curar, libertar, não é só para trazer milagres, liberar bênçãos. Maior ministério, parte do ministério de Jesus é nos reconciliar com Deus, reconciliar a humanidade com Deus. E nós também precisamos nos reconciliar com Deus somente através de Jesus, e às vezes precisamos fazer isso todos os dias. Todos os dias. Deixar que Jesus seja o nosso mediador, o intercessor, aquele que nos leva ao Pai, aquele que nos conduz à presença do Pai. Esse Jesus tem poder para tudo isso. Em 2 Coríntios, Paulo vai falar sobre esse ministério de Jesus tão lindo. 2 Coríntios capítulo 5, vamos ler. Versículo 11. Capítulo 5. Eu vou ler o versículo 19, que diz assim: a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Por isso o Senhor Jesus, ele veio trazer para nós a oportunidade de sermos filhos de Deus, se confessarmos a Jesus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, se confessarmos os nossos pecados, Jesus, ele purifica cada um de nós de toda a injustiça. Glória a Jesus. Se nós cremos em Jesus, ele nos dá o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, Jesus não olhe para Jesus como um menininho. Olhe para Jesus como o seu Salvador. O seu Salvador. Ele nasceu como um menininho, mas hoje ele está vivo, 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 e é o único que pode interceder por nós diante do Pai Todo-Poderoso. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz assim: e despojando os principados e potestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Portanto, nenhum homem vos julgue pelo alimento, ou pela bebida, ou por causa de dias de festa, ou da lua nova, ou do shabat. Essas são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, quando Jesus morre na cruz, ele triunfa. Quando Jesus ressuscita, Satanás fica debaixo dos seus pés. Para isso ele veio. Isaías 53 fala exatamente que ele levou sobre si todas as nossas dores, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi obediente até a morte de cruz, como diz no livro de Gálatas. Então Jesus, ele simplesmente, ele venceu toda a obra do mal, para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento com o nosso Deus, não mais com o Criador, mas com o Pai. Não mais como o meu Criador, mas como o meu Pai, meu Pai Celestial, o Abba Pai, o meu papaizinho. Em Filipenses, um pouquinho adiante aí, você vai encontrar, desculpa, para trás, capítulo 2, versículo 7. Diz assim: mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus os exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas dos
céus, das coisas da terra e as coisas debaixo da terra. E para que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é em Gálatas que eu falei, tá? Eu falei errado, é Filipenses. Gálatas fala, maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. Veja, Jesus fez tudo isso por quê? Para quê? Para uma humanidade perversa? Por uma humanidade pecadora? Ele fez tudo por amor. Ele obedeceu, foi obediente por amor. E Deus, dentro da sua palavra, deixou registrado João 3,16. Vamos ler? Você faria por amor tudo isso? A gente pensaria, né? Porque Deus amou o mundo, amou tanto ao mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os seus atos eram maus, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, pois eles são forjados por Deus. Jesus não veio à terra passeio, ele veio com um propósito: reconciliar a humanidade com Deus. Cumpriu nele, foi cumprida todas as profecias. Até a entrada dele montado no jumentinho foi profetizado e ele cumpriu. Nos mínimos detalhes. E ele quer cumprir uma palavra na sua vida essa noite. Amém. Ele quer cumprir a palavra dele nessa noite. Ele quer o seu coração. Ele quer a sua vida. Ele quer a sua alma. Para que ele possa se movimentar, se mover, liberando sobre você e a tua família as bênçãos. Fique de pé no seu lugar. Vamos entregar a nossa vida a esse Jesus. Deus entregou Jesus para nós. Vamos entregar a nossa vida para Jesus? Amém. Ah, é uma boa troca, você não acha? Jesus morreu no teu lugar na cruz. Você não precisa morrer lá na cruz. O sangue de Jesus perdoa os seus pecados. E vamos entregar nossa vida a Ele, vamos declarar a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele o louvor. Fecha os teus olhos. Querido Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, Te louvamos e Te engrandecemos, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor estabelece para conosco, Senhor, o Seu poder, a Sua palavra, a Sua presença. Nós Te agradecemos porque o Senhor nasceu. Nós não, Senhor Jesus, temos, ó Pai, no nosso coração esse entendimento dessa data, porque sabemos que essa data não é exatamente quando o Senhor nasceu, mas nosso propósito aqui é agradecer, porque o Senhor veio, porque um dia o Senhor nasceu. Não sabemos o dia, não sabemos a hora e não sabemos o mês, Senhor Jesus, correto. Há uma probabilidade, mas para nós, Senhor, o importante é saber que o Senhor veio. E nós cremos em Ti, cremos no Seu amor, cremos na Sua verdade, cremos na Sua presença. Em nome de Jesus, receba a nossa vida agora. Põe a mão no coração e diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada eterna, ensina-me a andar contigo,
aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Feche os teus olhos. Vamos declarar a Ele a glória, porque somente a Ele pertence. O que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Diga isso. O que dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória, cante. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Ao Senhor seja toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Só Ele é o único mediador entre os homens e Deus. Só Ele pode nos reconciliar com o Pai. Eu vou me despedir de você que está assistindo. Que Deus abençoe você. Lembre-se de Jesus. Tire uma outra figura do caminho e agradeça a Jesus por ele veio. Mesmo não tendo sido nessa data, mas agradeça. Ele deve ser o único a ser lembrado desse tempo. Deus te abençoe, shalom.